Gente, olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço muito o CBI, sabe, a toda a equipe, porque realmente é um trabalho incrível. E eu coordeno a psicomotricidade, né, o apoio de psicomotricidade com transtornos gerais, não só do autismo, né, mas a gente vai focar hoje muito na relação do TEA, né? E se a gente for vendo todas as falas, desde as 9 horas da manhã até agora, todas têm uma integração, uma interseção, né? O ideal mesmo seria uma pós com todos nós juntos, né? Porque um contribui para o outro, por isso que é uma equipe multi e transdisciplinar. Eu acho que vai além da multi, vai para transdisciplinar, né? Então, falando um pouquinho da psicomotricidade, eu sou psicomotricista, minha formação é educação física, né, e trabalho há mais de 30 anos na área da educação especial, né, trabalho numa clínica, tenho projetos sociais, enfim, né. Qual é a contribuição, né, que a gente tem da psicomotricidade? Primeiro, a gente tem que entender o que é psicomotricidade, porque muitas pessoas confundem psicomotricidade com aprendizagem motora, né? E eu acho que ela entra, a aprendizagem motora, ela penetra na psicomotricidade, mas não é só isso, né? A palavra psicomotricidade já está dizendo, né? Porque ela está falando das emoções, né? Do psi, que são as emoções, são os afetos, né? Está falando do cognição, e aí a gente entra em planejamento motor, a gente entra, né, em funções executivas, em espelhos, em neurônios espelhos, em movimento, em linguagem, em comunicação, né? E a gente está falando de motricidade, que é a ação, que é o desejo, que a gente teve várias falas, né, da Fernanda, da Mariana, falando dessa motricidade, mas não de uma motricidade pura, é de uma motricidade que é evocada pelo desejo que eu tenho, né, de me relacionar, né, de ser alguém neste mundo, de contribuir, né, com o meu ser neste planeta, né? Então, a psicomotricidade é esse olhar que a Renata estava falando, né? É o olhar, é a escuta diferencial que você tem que ter perante o ser humano, não só a criança, né? Todos os seres humanos, as nossas relações, né? Como que eu estou escutando o outro? Como que eu estou olhando para o outro, né? E isso está cada vez pior, infelizmente. As pessoas não estão se escutando, não estão se olhando, estão muito egocêntricas e muito individualistas, né? Então a gente tem que começar a treinar esse nosso olhar, a treinar essa nossa escuta de uma forma diferenciada, né? Mas para isso a gente tem que se entender também enquanto sujeito, né? A gente tem que entender como nós, professores, terapeutas, estamos para lidar com o outro. Então, a psicomotricidade, quando a gente faz uma formação online, eu bato muito nessa tecla com os alunos nos bate-papos, né? Teoria, prática e pessoal. Se trabalhem, façam terapia, façam supervisões. Por quê? Porque você não pode trazer os seus conflitos internos, suas questões para a escola ou para o set terapêutico, né? Então a gente tem que estar muito bem resolvido, porque muitas questões que a criança traz, né, que o adolescente traz, que o adulto traz, batem muitas vezes com as nossas questões, né? E isso é psicomotricidade, é esse envolvimento que a gente tem, são essas relações que a gente tem. Então, é um olhar e uma escuta para este corpo, né? Corpo mental, emocional, físico, espiritual, né? E entender o que ele quer, qual é o desejo ou não desejo. Eu falo muito isso, o não movimento, porque o não movimento é um desejo, né? É uma recusa, então tem algo ali que eu tenho que descobrir. Então, a psicomotricidade, ela surgiu dentro da área da medicina, porque ninguém entendia determinados comportamentos que não estavam no eletro, não estavam no mapeamento cerebral.
né? Não mostrava. E as pessoas começaram, meu Deus, então o que é isso? Que corpo é esse? Que sujeito é esse que está trazendo essas dificuldades? E aí, né, vieram vários autores, a Júlia Guerra, Castelao, enfim, né, Berger, vem muitos autores tentando trazer, né, esse fomento, esse estudo. Até que em 1800 e pouco veio a palavra psicomotricidade, né? E a gente tem grandes contribuições da entrada da psicomotricidade. E a gente tem que entender que a psicomotricidade, muito na graduação, a psicomotricidade é muito vista pelas questões funcionais, né? E a gente não tem só isso, a gente não tem só essa questão da psicomotricidade funcional. Né? Então, vamos entender um pouquinho. Começou na reeducação, com os déficits motores, né? Então, analisavam, faziam uma bateria de avaliação psicomotora, que a gente tem várias, né? A gente tem no Vitor da Fonseca, a gente tem o Bailey 3, a gente tem o KTK, tá? Eu faço essa avaliação, né? Quando a criança é funcional, quando a criança responde a ordem de comando, quando a criança consegue trazer, né, uma resposta. Mas e quando ela não consegue, né? Então, começou da reeducação, né, nesses déficits motores, aí houve um boom dentro da reeducação, né, saiu dessa questão sistemática na entrada de Lapierre e Bernardo Couturier, né? Que aí trouxe a psicomotricidade relacional, trouxe o olhar da globalização, né, do global, do sujeito inteiro, integral. E ali foi a grande diferencial, né, quando começou a olhar o sujeito não como um corpo que tem limitações, mas como um corpo que sente, que ama, que tem emoções, que tem desafetos, que não se entende, que tem uma dificuldade de expressão, que tem uma dificuldade de se colocar nesse mundo ou não. Depende, cada caso é um caso, né? Então foi muito importante esse marco da entrada de Lapierre, né? A Júlia Guerra, Lapierre, Bernardo Couturier, Esteban Levin, eles vêm com o olhar da psicanálise, ele vem ao olhar do sujeito na sua inteireza. Isso foi muito importante, né, para começar a desconstruir um pouco, né? A Nina fala sobre a Couturier, que bom, né? Que bom, sabe? A gente começar a ter esse olhar do relacional e que podemos levar para a educação. As pessoas acham que a educação é só o funcional, né? Então, eu vou trabalhar o sistema psicomotor humano, né? Tons, lateralidade, espaço temporal, praxias. Ok, temos que trabalhar isso, né? Mas vamos pensar no caso, em cada caso, tá? Então, você tem uma criança pequena, tá? Um TEA pequeno, que não olha no seu olho, não aponta, né? Ou seja, não tem a pré-linguagem, né, Renata? Não tem a pré-linguagem. Não se interessa pelo ambiente, não se interessa para os objetos. Nós, terapeutas ou professores, somos uma parede, ou seja, não se interessa pela gente. Como que eu vou atrair essa criança? Eu tenho que penetrar em friestas, em janelas, como diz Esteban Levin, para atrair ele para fora. Mas não é a força, é através do desejo. Por isso que a anamnese é importante, para a gente conhecer um pouquinho, né, da família, da relação, dos prazeres, dos desprazeres, um pouquinho da fala dessa família, para quando a gente estiver lá com essa criança, a gente possa, né, através da nossa ação corporal, o psicomotricista, ele tem que ter, né, essa desenvoltura corporal, essa disponibilidade corporal de se jogar no chão, de virar cachorro, de virar um palhaço, né? de se reformar enquanto sujeito para atrair o outro para o seu olhar. Então, eu sempre começo pensando nisso, quando eu pego crianças muito graves, né, crianças que ainda não têm essa questão do olhar, que é tão básico para todas as aprendizagens acontecerem, por causa da imitação. Se eu não tenho olhar, eu não tenho imitação, eu não tenho imitação, eu não tenho aprendizagem, e aí as funções executivas. Então, as coisas se comprometem. Então,
Eu puxo muito por isso, sabe? Eu vou buscar olhar, eu vou buscar brincadeira, eu vou buscar. Mas como? Pela performance da arte de educar, da arte de transformar, da arte de atrair aquele sujeito para me ver. E aí é o grande boom. Quando ele começa a me ver, porque aí eu começo a trazer ele através do brincar, através da expressão livre, como diz a Couturier, para esse mundo de cá, para que ele possa enxergar que aqui, neste mundo, existem prazeres e que ele pode descobrir prazeres. Então, eu sempre inicio com essas crianças muito graves, né? A psicomotricidade relacional de Couturier e de Lapierre, ou Anne Lapierre agora, né? Então, este é um caminho que a psicomotricidade traz e que ela é fundamental para o processo de desenvolvimento. Como disse várias pessoas aqui, vários profissionais, eu preciso entender o marco do desenvolvimento, sim, para entender se ela está precoce, se ela está atrasada, se ela está no meio do caminho, que só precisa de um empurrão ali para desabrochar. Então, eu preciso ter esse conhecimento básico, né? Para poder avaliar no meu set, porque a criança chega para mim, não tenho como avaliar a nível quantitativo, mas eu posso avaliá-lo a nível qualitativo. Como? Tendo uma visão do marco do desenvolvimento. Porque eu tendo essa visão, eu tenho como fazer uma ferramenta de avaliação, de observação. E a partir daí, conseguir ter uma visão global desse sujeito, na sua motricidade, nas suas relações, nas suas emoções, nos seus desejos, no seu brincar, mesmo seja inadequado inicialmente, né, como algumas pessoas falam aí, né, do jogar objeto. Ok, ele está jogando por quê? Entende? Ah, ele está na fase de jogar? Ok, ele joga, daqui a pouco eu vou mostrando para ele uma função, mas ele só vai conseguir essa função quando ele olhar para mim e quando ele se interessar pela minha pessoa, pelo que eu trago para ele. Aí eu vou ter ele, aí ele vai entender que ele não precisa jogar aquilo, que aquilo pode ter uma outra função, um outro prazer. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, que a psicomotricidade relacional nos traz, né? Então, o Couturier fala muito disso, né? Do desejo, da expressão livre, para que a criança traga exatamente a sua essência, quem ela é naquele momento. E eu, enquanto professor ou terapeuta, o que eu posso fazer para ajudá-lo neste momento da vida dele? Então, isso é uma questão muito, 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 muito importante, tá? Que eu queria deixar bem claro, porque as pessoas vão muito para os circuitos psicomotores, para os jogos psicomotores, ok, e tem que ir, mas você tem que saber para quem. Está no momento, tá? Porque eu tenho crianças que iniciaram comigo no relacional, porque eles precisavam desabrochar esse olhar, essa relação, essa linguagem. Aí eu vou caminhando, porque a relacional é funcional. O brincar é funcional, mas eu não trago uma sistematização de movimento. O movimento vem pela liberdade de agir. E quando eu tenho a liberdade de agir no prazer, a linguagem se estabelece. E isso é fantástico de ver. E os conceitos se fazem presente. Então, eu estou brincando, por exemplo, numa roda grande, eu estou brincando de colocar os brinquedos lá dentro, de tirar, né, papel, bola, enfim, vários objetos. Eu estou aprendendo, eu estou dando um conceito de encher e esvaziar. Daqui a pouco ele está falando, encher? É assim, mas ele está fazendo por quê? Porque ele gostou de brincar, de colocar e tirar. Ele teve prazer na ação. E eu vou dando o significado daquela ação e aquilo vai se tornar linguagem. Ou pelo menos, se não vier a linguagem, vai vir o entendimento da ação, que ele vai transferir depois lá fora. Que é isso que eu quero.
Eu quero que ele saiba transferir o que ele aprende no set terapêutico para casa, para a escola. Então a gente tem que trazer muitas vezes a família para dentro, para ensinar a brincar, para ensinar a ter manejo, para ensinar a se disponibilizar para o seu próprio filho, porque muitos não sabem. Porque como a criança não vem à família, muitas vezes a família não sabe ir até a criança. Então, qual é a necessidade de trazer a família para esse set? Para ela entender, olha, esse caminho, vai por aqui. Olha, ele está te olhando, aproveita essa oportunidade. E aí, ela vai entendendo como interagir com seu próprio filho. E assim, a gente vai entrando cada vez mais nas funcionalidades, né? Porque foi falado aqui da pirâmide de aprendizagem, que é fundamental. O sistema nervoso ele se dá pela maturação da integração sensorial, psicomotora, comportamental, linguagem, e aí a gente vai entrar nas cognições de aprendizagens. Só que muitas vezes as pessoas querem, principalmente os pais, eles ficam muito ansiosos no falar, no escrever. Só que antes de falar em escrever, ele tem que se entender enquanto sujeito. Ele tem que se entender enquanto desejo, enquanto emoções, enquanto brincar, enquanto sentir. E ele tem que mostrar isso para nós, para que a gente possa ajudá-los. Mas voltando para a educação também funcional, ela é fundamental. E isso tem que se dar na primeira infância, com a parte psicomotora relacional e a maturidade do sistema psicomotor. Mas eu me preocupo muito com as crianças pré-adolescentes, que não trazem funcionalidades, ou porque não foram trabalhadas, ou porque são muito graves, tá? As muito graves a gente entende, e a gente vai trabalhando. Mas eu tenho as leves, né, nível 1, que chegaram para mim, não pulavam, não jogavam, não faziam as questões básicas da educação física escolar. E eu fui trabalhar exatamente isso. Por quê? Porque senão a educação física vai excluir. E não é isso que a gente quer incluir. Então a gente tem que potencializar, a gente tem que avaliar, tem o PEI de educação física, que pode ser colocado. Então a gente tem que avaliar essa criança, né? Como disse a fisioterapeuta também, né? A grande maioria vem com tônus baixo. E se não for trabalhado na primeira infância e levado depois no Fundamental 1, Fundamental 2, a educação física para eles vai ser muito difícil e aí vai ter exclusão. Então tem que ser olhado para ser intervindo o mais rápido possível. Então é muito abrangente a psicomotricidade, né? Mas eu digo a vocês, na primeira infância, entrem com a psicomotricidade relacional e com a maturidade do sistema psicomotor humano. Entrem com essa abordagem. Quando entrar de 7 a 10 anos, avaliem essa criança na parte psicomotora inteira, funcional, relacional, emocional. Avaliem ela na sua globalidade. Vejam o perfil psicomotor, né, que Vitor da Fonseca fala muito. Veja esse perfil psicomotor para que você possa intervir e tentar sanar, né, os déficits psicomotores. Mas veja também como esse cérebro social está se relacionando. Porque senão você só fica numa área. E a psicomotricidade não é isso. A psicomotricidade é global. Chegou para mim uma criança de 12 anos que não sabia pular, não sabia jogar bola, não sabia... Nível 1, leve. Então eu fiz todo esse amparato, hoje ele até me ganha, né, nos jogos, mas ele tem uma questão de falta de empatia. Ele tem uma questão de dificuldade de relacional. Então eu também tenho que trabalhar isso. Então o que eu fiz? Botei ele em grupo. Ele tem que estar sendo trabalhado em grupo, para que ele também seja trabalhado nessas questões. Então é o olhar que a gente tem que ter. Por onde eu começo e qual o caminho que eu vou seguir
percebendo das suas necessidades e pedindo, né, ajuda coletiva à equipe multitrans, da fono, da psicologia, da TO, da psicopedagogia, porque aí realmente ele vai ter a inteireza, né? Ele vai ter a completude do trabalho dele. E aí ele vai ter sucesso. Não, para a vida, para ele enquanto sujeito, porque ele vai ter o autoconhecimento, porque é isso que a psicomotricidade deseja. O autoconhecimento. Gerar no sujeito o autoconhecimento. Então, muitas vezes, né, eu termino os meus setes terapêuticos com o quê? Com relaxamento, com respiração, com meditação. Por quê? Para que eles possam entender que quando eles estão ansiosos, chateados, tristes, eles tenham instrumentos para se autorregular. Como faz a integração sensorial? Criam instrumentos para se autorregular. E é isso que a gente quer. Que a criança vá se autoconhecendo e vá entendendo, peraí, deixa eu respirar para me acalmar e poder falar. Por que você caiu? E aí a criança para. Será que você não correu agitado demais? E ela para pensar sobre o corpo dela na relação do ambiente, na relação das pessoas, na relação dos objetos. E entender a resposta que ela tem daquele meio e a partir de poder pensar. Pensar. Né? Então, muitas crianças, eu coloco problemas no set para que elas resolvam. Né? Elas querem um determinado objeto, eu coloco o objeto num lugar que elas vão ter que planejar para conseguir executar, pegar aquele objeto. No início, elas choram porque elas não conseguem. Eu vou fazer todo o facilitador. Eu vou mostrar, eu vou ser, né, o modelo, se ela precisa, inicialmente. Então, eu serei o modelo.